Ok, pessoal, chegamos então ao nosso exercício 004 e aqui já é uma evolução do nosso exercício de linhas. E vocês vão perceber que à medida que vocês abrem o arquivo, ele já joga o arquivo aqui em 3 dimensões para vocês, ó, tá? Então a gente estava trabalhando no modo projeção paralela, que seria esse daqui. Mas para fazer projeto 3D, a gente tem que trabalhar em perspectiva e tem que dominar daí a função de Orbit, que é essa funçãozinha aqui, ó, que permite esse tipo de situação, tá? Treinem bastante isso, porque isso é muito importante. Só para situar vocês, eu puxei um personagem tridimensional aqui para dar ideia para vocês, né, do que retrata aqui a altura, né, e do que retrata aqui profundidade e largura, perfeito? Então assim, não tem como fazer o exercício, né, olhando dessa forma assim, ó, tá? E daí você vai perceber que você está totalmente de ponta cabeça. Então, deixa lá a vista sempre nesse formato de vista aqui, ó. Me perdi na vista, né? Sei lá, fiz uma movimentação muito brusca aqui, ó. Me perdi totalmente. Clica nessa casinha aqui, ó, vista de alto. Ele vai dar uma vista de alto para vocês, dá um zoom e depois vai tentando controlar ali até vocês terem esse tipo de situação. Perfeito? Então, tô aqui, pessoal, com esses exemplos que eu preciso que vocês façam. E esse vai ser o nosso exercício da ferramenta puxar e empurrar. É a ferramenta que permite tornar uma peça bidimensional numa peça tridimensional. Isso daqui seria o equivalente a isso daqui, tá? Esse quadrado é equivalente a esse cubo. Como que eu faço para esse quadrado virar esse cubo? Eu vou utilizar essa ferramentinha aqui, ó, puxar e empurrar. Em inglês, a função é push-pull. Então a gente pode ativar esse comando também com a letra P, tá? Então assim, pessoal, quando que você vai conseguir utilizar o push-pull? Você vai conseguir utilizar ele sempre que você tiver faces, que seria essa peça aqui, ó, tá? Esse preenchimento. Vamos supor, eu vou deletar esse preenchimento, vou deixar somente as linhas. Se eu selecionar a função e tentar puxar, repare que ele não puxa nada. Por quê? Porque aqui não tem face, né? Então, L de linha, vou contornar aqui uma linhazinha em cima, ó, só para fechar uma face novamente. E agora sim, vou utilizar a ferramenta puxar e empurrar. Essa ferramenta, pessoal, também é mais ou menos como funcionam as linhas, no sentido de ser um clique apenas. Ou seja, por mais que aqui, instintivamente, você pense em puxar isso daqui, ó, tá? Pressionando o botão esquerdo, não precisa, pessoal. É um clique só na face selecionada, ó. Quando que a face fica selecionada? Quando ela fica pontilhadinha assim, né? Então, um clique só, direciona para onde você quer. Por que direciona? Porque pode ser para baixo também, né? Mas nesse caso eu quero que vá para cima. Então direciona para cima, digita a medida de 100 e Enter. Barrinha de espaço. Com isso nós estamos com esse cubo aqui, tá? O de vocês, muito provavelmente, não vai fazer essas linhas aqui. No meu caso, eu só fiz essas linhas porque eu fiz aquela linha sobreposta aqui, né? Mas como ela não interfere, ó, por exemplo, se eu apagar esse daqui, eu vou detonar meu desenho, né? Porque eu vou tirar uma linha fundamental. Agora, essa linha aqui, por exemplo, não é fundamental. Então, eu posso apagar ela sem problema algum, ok? Então, nesse primeiro exemplo, eu preciso que vocês façam esse puxar e empurrar. Um clique apenas, direcionar para cima, sem Enter. Barrinha de espaço para sair do comando, ok? Então, essa aqui é a dinâmica dessa ferramenta. Aqui, ó, vamos fazer esse outro exemplo, ó. Aqui eu estou pedindo também puxar e empurrar com 100, só que reparem que aqui já não é uma forma quadrada, né? Aqui já é um Lzinho. Então, como que vai funcionar? P de puxar e empurrar, um clique apenas, direciono para cima, sem Enter, barrinha de espaço. Com isso, eu tenho essa forma aqui também. Então, façam esse exemplo aqui. Aqui, pessoal, eu tenho um outro exemplo, tá? E nesse caso, é um exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês como chegar, então, nesse desenho aqui, né? Então, a ideia aqui, para que a gente possa fazer isso daqui, seria a seguinte. Vamos subir primeiro isso aqui, ó, com 100. Então, 100, Enter. Barrinha de espaço, né? Reparem que essa forma está diferente dessa forma aqui, porque essa daqui tem um dentezinho, tá? Eu poderia desenhar esse dentezinho já em planta mesmo, ou seja, fazer a ideia dele aqui assim, né? Opa. Aqui assim, aqui. Eu poderia, né? Já fazer assim. Só que eu fiz esse exemplo para mostrar para vocês uma outra possibilidade que nós temos à medida que nós trabalhamos com peças tridimensionais. Repare aqui que eu fiz ele está dividido bem no meio, né? 50 e 50. E aqui ele está retrocedendo 10 centímetros, tá? Então essa face aqui ela está menor com 10 centímetros. Como que eu tenho esse resultado nesse cubo aqui? Então, primeiro passo, pessoal, L de linha, e eu gostaria que vocês fizessem uma linha bem no meio aqui, ó, nesse sentido aqui, tá? No sentido vertical.
Então, como que eu vou saber, pessoal, aonde é o meio, né? Porque fica difícil eu no olho mesmo aqui, ó, mencionar exatamente o meio, né, o centro desse cubo. Então, como que vocês vão fazer? Reparem que quando a função está ativa, eu tenho alguns pontinhos nessas linhas, ó. Por exemplo, essa linha aqui, eu tenho dois pontos verdes, que são os pontos de extremidade, e eu tenho esse ponto azul, que é o ponto mediano, que é o ponto do meio, tá? Então eu não preciso fazer cálculo, pessoal. Basta conduzir, direcionar o meu cursor mais ou menos aqui para o meio, que o próprio SketchUp vai me avisar quando eu estiver exatamente no meio aqui. Então o que eu tenho que fazer nessa forma aqui, pessoal? Eu vou dar um clique nesse ponto, vou levar até lá embaixo, no outro ponto mediano, ó, e dar mais um clique. Com isso, eu tenho aqui exatamente a linhazinha no meio, perfeito? Por que eu tenho que fazer essa linhazinha no meio, pessoal? Porque se eu pegar aqui, ó, vou até pegar esse aqui como exemplo. Dá um puxar e empurrar aqui, ó, ele puxa a face inteira, ó, vai puxando. Agora, se eu tiver uma linha segmentada aqui, ele vai transformar aquela face, que é uma, ele vai transformar em duas. Ou seja, eu tenho essa possibilidade, ó, de puxar somente um lado ou outro, ou mesmo empurrar um lado, ou mesmo empurrar o outro lado, tá? Então, para chegar nesse resultado aqui, agora é só empurrar isso aqui com 10 centímetros. Como que vai funcionar? Eu vou selecionar a face que eu quero, que é essa daqui, um clique apenas, direciono o meu cursor para trás, ó, para entender que ele está indo para trás, vou digitar 10 e vou dar um Enter, barrinha de espaço, com isso eu tenho esse resultado aqui, ok? Então, bem simplesinho de fazer, vai ser muito útil esse tipo de função, principalmente nas modelagens, né? Então, vou fazer mais uma vez aqui, ó. Então, pega o L de linha, leva até o centro, um clique lá em cima, um clique aqui embaixo, barrinha de espaço, P de puxar e empurrar, um clique, direciona para trás, 10, Enter, barrinha de espaço. Perfeito? Então, preciso que vocês façam essa forma aqui nesse exemplo. Agora aqui, pessoal, depois que vocês concluírem esse outro exemplo ali, agora eu gostaria de mostrar para vocês aqui as possibilidades que nós temos. E olha só isso aqui, pessoal. Acreditem ou não, tudo isso daqui surgiu de um simples quadrado, tá? E como que eu faço então para chegar nesse tipo de resultado? Vocês vão poder fazer esse exercício de forma bem livre mesmo, tá? Então olha só, P de puxar e empurrar, e vou puxar isso aqui um pouquinho para cima, vou puxar com 150, tá? Puxei com 150, para fazer esse resultado, eu vou segmentando as faces, ó. Por exemplo, vou fazer uma linha aqui no meio, vou pegar isso aqui e vou puxar para cá. Agora eu vou fazer uma linhazinha aqui, no olho mesmo, ó, não é no meio, e vou puxar para cá. Eu posso pegar aqui uma linha aqui, ó, daqui, vou puxar para cá. Fiz uma linha aqui e vou puxar. Opa, tá vindo inteira. Tá vendo, ó? Por que tá vindo inteira? Porque eu não conectei, ó. Tem que conectar até o final, para que você perceba que ele tem duas faces, né? Eu vou puxar aqui, ó. Quero fazer uma situação assim, sei lá, pegar um corte daqui até aqui. Se tiver conectado certinho, ó, daí é só selecionar e empurrar. Vou pegar um retângulo, ó, criar um retângulo aqui e vou empurrar assim. Vou criar um círculo aqui, ó. Vou puxar assim. Vou criar um círculo dentro do círculo, ó. Assim. Vou empurrar assim. Ó. Então, tudo isso possível mediante ali a construção de um simples quadradinho, né? Então eu gostaria que vocês brincassem agora nessa situação aqui, justamente para ir experimentando as possibilidades que vocês têm, tá? Ó, aqui tá aqui, ó. E lembrando, tá? Uma situação que vai ser bem interessante também, perceba uma situação aqui, ó. Vou criar um quadradinho aqui. No próximo exercício vocês vão aprender a furar, que seria esse sistema aqui, ó. Mas só para adiantar para vocês como funciona o procedimento consiste no seguinte. Vou fazer uma face aqui. Se eu pegar o puxar e empurrar e começar a empurrar, e pegar, ó, a ponta dessa minha setinha, a ponta dela, e apontar na linha externa lá, na linha de fora, ó, tá vendo aqui, ó, bem na linha, ó, pode ser até aqui assim, tá? A pontinha da setinha vermelha, apontar nessa linha e dar um clique, ó, ele faz um furo. Então a gente consegue fazer furos, né, furo de janela, furo para porta, tudo mediante a essa técnicazinha aqui, ó. Então é só apontar, né? Deixa eu pegar aqui um outro exemplo. Aqui desse lado. Aqui. Até aqui. Ok? Então, nesse primeiro exemplo, pessoal, preciso que vocês experimentem esse tipo de recurso aqui, ó. Justamente bem aleatório, tá? Sem muito compromisso com
uma forma mais realística, mas só para você ir adquirindo, então, esse controle, né, de trabalhar com esse tipo de modelagens. Perfeito?